Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre Irã, sobre as eleições no Irã. Estamos aqui com o Duda Teixeira na bancada e Vilma Grisinski da Europa. Nós vamos fazer um teste com o som para ver se está dando certo. Vilma, você está me Eu ouvindo? ouço você, mas você tem que ligar o seu microfone e sua câmera. Tá funcionando, mas eu consigo te ouvir também. Vamos Tá bom. conversar dessa Ótimo. forma. Vilma, o resultado das eleições no Irã, o que teve? Foi surpreendente ou não? Já se esperava uma vitória da maioria dos moderados? Não tão grande assim, foi uma vitória muito significativa em Teherã. Os moderados ganharam todos, elegeram os 30 deputados. A gente brinca um pouco, e o Duda tem razão quando ele fala moderados de Araque, que parece PMDB do Norte contra PMDB do Sul. Todos conservadores, moderados e os reformistas, cujos líderes estão em prisão domiciliar desde 2011, são a favor do regime teocrático. Não tem divergência quanto a isso. Vamos deixar bem claro. O que acontece é que tem mudanças econômicas e no campo social que são muito importantes, que os moderados defendem, e houve uma aliança com os reformistas, e na falta de candidatos realmente reformistas, todos foram para o lado dos moderados. Então é importante, sim, o resultado dessa eleição. Duda, o que é ser moderado no Irã? Só para a gente colocar aí no contexto. Nessa última eleição que aconteceu, o principal tema, né, que aconteceu é esse da aproximação com os Estados Unidos para fazer um acordo que tirasse as sanções econômicas que estão prejudicando muito a vida no Irã, né, inflação, desemprego e tudo mais, e que em troca de congelar o programa nuclear, que é o programa que a gente sabe aqui que o objetivo final dele é realmente ter uma bomba nuclear, né? Então, os moderados são aqueles que aceitaram essa conversa, né, com as potências outras, e você poderia até falar assim, puxa, o Irã teve protestos em 2009, né, o Ahmadinejad rouba as eleições para um segundo mandato, você tem uma série de protestos e você tem alguns que acabam simpatizando com esse movimento popular e tal. Mas esses daí, eles hoje estão presos, né? O Irã é o que a Vilma falou, é uma teocracia e quem discute, pede democracia ali dentro, não está fazendo parte desse parlamento. Os moderados, você tem algum exemplo de um moderado, por exemplo, que pensa, para a gente saber o que eles pensam assim, sobre outros temas que não sejam o tema do acordo nuclear? Em relação a Israel, você vai ter uma unanimidade, né? Tem o Mostafa Kebian, que diz, por exemplo, que em Israel não tem... Todos os habitantes de Israel não são seres humanos. O que você tem ali são soldados invasores fazendo uma guerra contra o povo, né? E o Rafsanjani já falou também que, olha, Israel precisa ser tirado do mapa, né? Israel apoia o Hezbollah, né? A todos os conflitos ali no Oriente Médio, no Iêmen e tal. Todos vão apoiar isso. E em relação ao projeto nuclear, é claro que existe essa coisa de, vamos negociar, não vamos negociar, mas todos ali entendem que existe um direito legítimo do Irã de ter o programa nuclear e, como disse o Rafsanjani, que, é claro, se a gente for ameaçado e tal, a gente pode ter... O próprio Rafsanjani, que é tido como moderado, já disse isso. Olha, a gente, nos anos 80, ele falou isso, a gente tem o direito, sim, de repente, transformar esse projeto nuclear num projeto de uma bomba nuclear. Vilma, uma das pessoas que esperava, que pretendia disputar eleições esse ano no Irã, era o neto do Ayatollah Khomeini, o grande herói da Revolução Iraniana, o Hassan Khomeini. E ele foi impedido de disputar, ele queria uma vaga na Assembleia dos Especialistas. Quem é o Hassan Khomeini e por que ele foi impedido de participar das eleições? Isso faz parte diretamente desse confronto entre moderados e conservadores. Essa Assembleia dos Especialistas
os candidatos têm que passar pelo veto do Conselho dos Guardiões. Tudo parece meio Guerra nas Estrelas, mas os nomes são esses mesmos. Eles têm que ter um conhecimento grande de religião, eles têm que ser religiosos, têm que fazer uma prova escrita e uma prova oral e ainda passar por esse veto final. O Hassan Khomeini foi considerado, assim, de modo indireto, os conservadores disseram que ele estava sendo manipulado pelos moderados. Então, ele não pôde se candidatar. Porque depois que os candidatos são aprovados por esse Conselho da Guerra nas Estrelas, né, eles são submetidos ao voto popular. Agora, por exemplo, o Rafsanjani ele foi o candidato mais votado para esse conselho. O Rafsanjani, com todas as restrições, inclusive tem gente que compara ele ao Frank Underwood, por causa da sobrevivência. Todo mundo tem todo país tem um político que a gente compara com o Frank Underwood, do House of Cards, né? Porque isso é o clássico. Ele foi o candidato mais votado, então dentro dessa própria Assembleia dos Especialistas, pode ter uma tendência muito forte que venha a ser dominado pelos moderados. Só para lembrar que o mega Ayatollah, que é o chefe de tudo, que é o Khamenei, ele é a grande força por trás dos conservadores. Então, aí é um confronto para valer, né? Não é brincadeira, não. É um confronto sério com grandes consequências. Uma das consequências que estão acontecendo agora é que o Irã vai tirar suas tropas da Síria, Joe. Olha só. A intervenção na Síria sempre foi vista, obviamente, como uma causa dos conservadores, certo? E agora... Você fala da Guarda Revolucionária. Eles vão tirar 2.500 homens. O Kerry, o secretário de Estado, já tinha falado, mas a gente não acredita muito no que ele fala, né? Mas depois a televisão israelense confirmou isso. O Irã está tirando o seu pessoal da Síria, já teve 160 baixas, o que é um número bastante considerável, né, desde a intervenção direta. Vai continuar tendo conselheiros econômicos e militares e, obviamente, vai continuar apoiando. Agora, está acontecendo ali um monte de coisa nessa grande guerra que é bem interessante a gente acompanhar. Eu vou pedir para colocar umas imagens que mostram a destruição na Síria. E enquanto a gente mostra essas imagens, eu vou pedir para a Vilma também explicar o que significa essa saída do Irã, de tropas do Irã, para os interesses da Arábia Saudita, que era o grande enfrentamento ali por procuração que acontecia, não é? Continua sendo, né, Diogo? Vamos lembrar que os principais atores dessa atual conflito no Oriente Médio são os xiitas, liderados pelo Irã, e os sunitas, liderados pela Arábia Saudita. Então, estão acontecendo grandes movimentos, por exemplo, essa saída da Síria, das tropas iranianas, é sinal de que tem ali um movimento interno no Irã de oposição a essa intervenção militar. Ao mesmo tempo, está acontecendo um outro movimento que é muito importante também, que é a Arábia Saudita desistiu do Líbano. Desistiu do Líbano porque por causa do domínio do Hezbollah. Os próprios principais aliados da Arábia Saudita, que são a minoria sunita, e alguns grupos cristãos, os cristãos libaneses são totalmente divididos, estão em massa todos apoiando candidatos que são simpáticos à Síria. Ou seja, a Arábia Saudita disse que não vai dar mais visto para seus cidadãos no Líbano, suspendeu a ajuda militar. O Líbano
dependia dessa ajuda militar de 4 bilhões de dólares, e disse que vai tirar, eles têm lá 900 milhões de dólares no Banco Central do Líbano. Então, é um movimento também importantíssimo, que a gente tem que acompanhar com muita atenção para entender como essas peças todas estão se movimentando e aonde isso tudo vai dar. Então, o Irã está saindo da Síria não como derrotado, vamos lembrar, não está vitorioso. Mas o que eles faziam ali e o que Hezbollah vai continuar fazendo, certamente encontrou muita resistência interna. Então, isso a gente precisa acompanhar com muita atenção, porque nada é o que parece no Oriente Médio e principalmente no Líbano. Essa saída da Arábia Saudita do Líbano também prenuncia muita instabilidade, porque a Arábia Saudita foi um fator estabilizador no Líbano desde que bancou e promoveu o Acordo de Taif, que acabou com a guerra civil no Líbano. Essa guerra civil continuou, teve um tempo de paz e depois continuou com aqueles dramas libaneses, o assassinato do Rafik Hariri, que era o ex-primeiro-ministro libanês, que era praticamente saudita, era o homem da Arábia Saudita no Líbano, que promoveu a reconstrução do Líbano. Então, a saída agora, a Arábia Saudita sair do Líbano, prenuncia mais instabilidade. Já tem a guerra civil na Síria, e isso é uma consequência dessa guerra civil direta num país de alta instabilidade, com os fatores que tem em jogo, principalmente a ação do Hezbollah, acontecendo agora em consequência dessa guerra civil na Síria. Vamos prestar atenção nisso tudo. O Duda, enquanto a Vilma estava falando do Khomeini, Duda, você pediu ali a palavra. O que você ia contar? Deixa eu só comentar agora o que ela falou. Tá. Mas ela, quer dizer, é interessante a Vilma falando isso, mas mostra como as coisas ali vão caminhando como aquele dominó que vai caindo, né? Então, a Primavera Árabe começa na Tunísia e vai para o Egito, depois vai para a Líbia, depois Iêmen, Síria, e o Líbano era o que realmente passou incólume, né? Até agora estava super... Não teve nenhum... Bom, a não ser a crise política, né, que o país está vivendo hoje em dia, não é? E tiveram atentados. É eterna, né? Mas é eterna. Mas já faz um ano que está sem liderança. A Beirute virou um lixão a céu aberto, quer dizer, tem um monte de coisa que... Já teve melhor, né? Já teve melhor. Já teve momentos ali... A Vilma mesmo falou do Rafik Hariri. Teve um momento ali que o Líbano parecia engatar numa estabilidade dentro daquele arranjo complexo, né? Mas enfim, desculpa, eu fiz só um parênteses. Torcer para o Líbano realmente não tomar esse caminho que a Vilma está falando que é uma possibilidade, né? Mas ela estava falando da disputa que dentro da Assembleia dos Especialistas, e é interessante também porque tem uma disputa ali entre turbante branco e turbante preto, né? O Rafsanjani, o Rouhani tem turbante branco, né? Esse neto do Khomeini era turbante preto, e o preto é porque ele é um descendente de Maomé, né? Então, supostamente, bem supostamente, né, Duda? Khamenei também eles acham, né? que são. E em tese teriam mais chance, né? Porque a hora que acabar, que morrer o Khamenei, você tem que eleger um novo líder supremo, e quem vai fazer isso é essa Assembleia dos Especialistas. E o Khamenei já está com 76 anos. 76 anos. Antes de voltar a dar a palavra para a Vilma, eu queria pedir para o Duda explicar, vou pedir para colocar um gráfico ali no nosso vídeo, que é um gráfico que mostra o sistema político iraniano. Duda, você pode explicar rapidamente como funciona esse sistema próprio, muito único? Ali está um desenho do Khamenei. O líder supremo é realmente quem tem o poder no Irã, né? Então, ele comanda os militares, a guarda revolucionária, o sistema religioso, a justiça. E você tem ali, está desatualizado, está o Ahmadinejad, né? Mas o parlamento, o presidente, que estão do lado direito desse gráfico, eles têm essa função mais administrativa.
e eles são eleitos, mas é só tomar esse cuidado, porque o Conselho dos Guardiões, que está ali bem no meio do desenho, ele vai realmente julgar todo mundo, todos os candidatos, para ver quem está de acordo com a ideologia da teocracia islâmica e quem não tiver é inabilitado, que foi o que aconteceu com o neto do Khomeini. É até um pouquinho... em Cuba também é assim, né? Você pode se candidatar, mas você tem que ser do Partido Comunista, e Cuba é até um pouquinho, às vezes, mais sacana, que tipo assim, é uma vaga para um candidato. Então, você virou candidato, você sabe que você vai ser eleito, né? No Irã também tem essa coisa, essa É. falsa impressão, né, de que as pessoas estão realmente tendo a liberdade de escolher. Elas podem eleger o presidente, o parlamento e a Assembleia de Especialistas, correto? Mas para se candidatar a qualquer um desses cargos, você tem que ter a aprovação desse conselho que não é eleito. Vilma, para terminar, a última questão aqui para a gente discutir, existe um cessar-fogo na Síria que está em vigor há uns 2 ou 3 dias. Qual o objetivo desse cessar-fogo e ele está alcançando o que se esperava? Cessar-fogo é autoexplicativo, né? Suspender essa loucura, dar uma chance a algum tipo de negociação. Tem uma questão humanitária também, né? Tem uma coisa de boa, que ninguém espera absolutamente nada, certo? Ninguém espera absolutamente nada, mas é aquela coisa, de onde não se espera nada, é daí que não vem mesmo. Não vem nada mesmo. São 100 grupos armados envolvidos nesse cessar-fogo. Você imagina o que é administrar 100 grupos armados num país como a Síria, numa situação como a atual, de barbárie e atrocidade, fora o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que é a frente ao Nusra, que não estão participando disso. Então... Mas não dá para negociar com o Estado Islâmico? Tinha gente que defendia a ideia de negociar, de dialogar com o Estado Islâmico. Por que eles não foram chamados para negociação? Seria bom que negociasse. E algum dia vai acabar acontecendo isso, Diogo. Mas vai ter que esperar um milênio e meio, mais ou menos. Não, pode acontecer antes, né? Mas a chance... Infelizmente, que esse cessar-fogo permaneça e leve a negociações, infelizmente, a chance é praticamente zero. Vamos desejar, assim, ardentemente que dê certo. Essa movimentação do Irã é muito interessante. Vamos ver como tudo isso acontece, mas as perspectivas para a Síria e o Oriente Médio em geral continuam sendo tétricas. Não tem outra palavra para isso. Bom, muito bem. Obrigado, Vilma. Duda, muito obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.